Fim de março de 2020, quase 5 mil americanos já tinham morrido. O homem que fechou os Estados Unidos e que influenciou de forma determinante o fechamento do planeta inteiro, senta e escreve no seu diário. Ele não escreve sobre os mortos, não está preocupado sobre todo o sofrimento que está acontecendo. Ele escreve que ganhou a capa do Washington Post. Escreve que a fama nacional e internacional é explosiva e inimaginável. E escreve palavras dele: não é exagero dizer que hoje eu sou a pessoa mais famosa e mais comentada do país. Semanas depois, com os casos passando de 30 mil, ele coloca no diário: a imprensa está enlouquecida comigo. Enlouquecida no bom sentido, né? Esse homem é Anthony Fauci. E 1141 páginas do diário dele acabaram de vir a público, demonstrando a verdadeira personalidade de quem esteve por trás da maior onda totalitária que varreu o mundo nas últimas décadas, produzindo danos difíceis de serem calculados e que são sentidos até hoje. Preste atenção, porque não é sobre pandemia. Existe um método aí. Acha-se uma emergência. Pode ser sanitária, pode ser climática, econômica, política, tanto faz. Declara-se que a emergência é grave demais para o debate normal. Concentra-se poder e cobre-se tudo com o manto da ciência, porque contra a ciência ninguém discute. Quem pergunta não é o adversário político, é um negacionista que precisa ser censurado e até mesmo preso para benefício do país, da sociedade. Não foi assim que se colocou de pé toda a censura e perseguição no Brasil em nome da defesa da democracia? Agora, Fauci é o caso de estudo perfeito. E antes que alguém tente a defesa fácil, guarde esse detalhe. Os diários parecem ter sido escritos como anotações para uma autobiografia futura. Ou seja, não é um desabafo ali para ele mesmo, pego fora de contexto. É a versão que ele pretendia contar de si mesmo para o mundo, para a história. Ele se incrimina no rascunho da própria lenda que ele queria construir. O senador Rand Paul, que preside a Comissão de Segurança Interna do Senado, liberou os documentos no final de semana. No novo depoimento que Fauci fez ao Congresso, ele resolveu invocar o seu direito ao silêncio. Ele sabe que não tem como responder às perguntas e o perdão de Biden supostamente o protege por atos praticados até o 20 de janeiro de 2025. Se ele mentir agora sobre o juramento, não tem mais proteção alguma. O narcisista totalitário sabe que não tem como apagar o que está escrito no diário. E tem 5 pontos aí que a gente pode abordar nesse diário. Número 1, em 26 de janeiro de 2020, ele coloca o seguinte, abre aspas: agora sabemos que o mercado não era a fonte, era o amplificador, fecha aspas. De janeiro para fevereiro, numa reunião com uma dúzia de virologistas de primeira linha, só uma minoria sustentava a origem natural, ele colocou isso no diário. Os demais suspeitavam de manipulação por causa do sítio de clivagem, né? Aquela característica que eles chamam de clivagem de Furin, e porque Xi Zhengli fazia pesquisa de ganho de função em Wuhan havia anos. Em abril, na Fox News, Fauci afirma que a pandemia foi resultado direto dos mercados de animais vivos. Repete no Congresso, repete num livro que ele escreveu mais adiante. E o laboratório de Wuhan recebia dinheiro americano por subcontrato da EcoHealth Alliance, financiado pelo Instituto de Saúde que Fauci presidia. Ou seja, lá no diário, ele deixa claro que existia uma dúvida clara e até uma certa maioria de expectativa, de percepção de que o vírus teria sim saído de laboratório, e diante do Congresso, diante da imprensa, diante da sociedade americana, ele insistia que a origem do vírus era animal e que a tese, né, de vírus do laboratório era teoria da conspiração. Pessoas foram censuradas e perseguidas por isso que ele falou, e ele claramente estava mentindo, tentando se proteger. Ele mentiu também sobre a letalidade. No diário, ele coloca que essa letalidade era por volta de 0,1 a 0,3%, parecida com uma gripe sazonal mais forte. Ele escreveu uma tese num jornal de medicina colocando que possivelmente a mortalidade ficava bem abaixo de 1%. Só que depois de escrever no diário e escrever essa tese num jornal de medicina, ele foi até o Congresso para dizer que era por volta de 1%, com o objetivo claro de forçar medidas como lockdowns e outras, né, como a vacinação
obrigatória. Ele também mentiu sobre o lockdown. Ele disse no diário, escreveu no diário, que convenceu o Gavin Newsom e o Bill de Blasio a fechar escolas e paralisar a economia. Depois, né, anos depois, ele disse numa entrevista, e falou isso novamente no Congresso, que jamais tinha defendido o lockdown de coisa nenhuma, né? Ou seja, ele falou uma coisa com autoridades, como esses governadores, colocou no próprio diário, que convenceu, e depois disse que nunca defendeu esse tipo de medida, né? Teve essa cara de pau. No diário também ficou claro que ele perseguia quem discordava dele. Em 14 de julho de 2020, Fauci registra que pediu à Casa Branca que calasse o economista Stephen Moore e impedisse a publicação de um artigo crítico. A ameaça nas anotações dele: se não fizerem isso, a comunidade acadêmica inteira vai atacar o presidente. Aos autores da declaração de Great Barrington, o Jay Bhattacharya, o Sunetra Gupta, o Martin Kulldorff, cientistas de Stanford, Oxford e Harvard, ele chamava de três patetas. Ou seja, não era um cientista ali preocupado com o debate em torno de teses. Era um burocrata autoritário utilizando o seu poder para mandar os outros calarem a boca, impedir o debate científico. E essa vaidade tinha preço. O diário, né, não é só um inventário de elogios. Ele traz também documentos que mostram ele instruindo um servidor, instruindo um assessor dele a como coletar, né, e direcionar os recursos de prêmios que ele ganhou durante a pandemia. Não é simplesmente um defeito de caráter, é o uso da máquina pública para buscar troféu enquanto o país estava fechado. E a imprensa era sócia. O diário mostra Fauci alimentando o âncora Jack Taper, da CNN, com perguntas sobre política da pandemia. Mostra jantares com Taper e a sua esposa. E mostra Fauci anotando sobre a enxurrada de perfis elogiosos. O país precisa de alguém em que ele pode se inspirar diante da presidência de Trump. Ele sabia exatamente qual papel estava desempenhando. E a redação também. E agora, preste atenção como essa mesma imprensa está cobrindo o próprio flagrante. Ninguém escondeu, aqui nos Estados Unidos pelo menos, o diário. Fizeram melhor, né? Eles simplesmente apresentaram isso com uma outra visão. O Washington Post abriu pelo lado pitoresco. O cientista que achava Trump um amigo. A CNN escreveu que Paul alegava, sem evidências, o vínculo com o ganho de função, numa outra passagem do diário. As contradições documentadas viraram divergência entre dois senhores que não se gostam, né, entre o Rand Paul e o próprio Fauci. Nenhuma palavra sobre as claras contradições do Fauci com ele mesmo, né, do Fauci público com o que ele colocava no diário. E a imprensa brasileira fez pior ainda, nem fala disso. Simplesmente silêncio no radar, silêncio absoluto. Essa mesma imprensa que acusou quem falava sobre a origem laboratorial do vírus como teórico da conspiração, como promotor de fake news ou até mesmo criminoso, né? Quem questionava qualquer coisa em relação a qualquer tratamento ou qualquer medida também era tratado dessa forma. E agora, essa mesma imprensa, que foi o veículo principal para implementar esse regime autoritário durante a pandemia, simplesmente cala. Porque eles não querem, né, que a história mostre que eles operaram basicamente como o braço de propaganda de um regime de exceção, um regime autoritário que foi estabelecido. O Rand Paul aponta dois casos claros: mentir ao Congresso, que é crime, e destruir registros públicos. E aí você entende por que o Joe Biden, nos minutos finais do seu mandato, assinou um perdão preventivo obrigando qualquer crime federal cometido por Fauci desde 2014. E por que 2014 é importante nesse caso? Porque foi exatamente quando iniciaram os repasses para os estudos de ganho de função. Ninguém perdoa preventivamente quem não tem o que esconder. Agora olha para o Brasil e me diz se você não reconhece o método, a emergência que suspende a normalidade, a ciência como carimbo de autoridade, a imprensa que não fiscaliza, que não questiona nada, apenas colabora, o cidadão que pergunta, tratado como criminoso. O Wall Street Journal fechou o editorial sobre essa questão dos diários com a pergunta certa. Depois de ler esses diários, o que resta perguntar é por que permitimos que uma pessoa assim nos governasse daquela forma. Eu respondo, porque convenceram o povo de que questionar era crime. Não confie em ninguém que precise de uma emergência para governar você. Outras emergências surgirão e eles tentarão novamente passar por cima dos mais fundamentais dos direitos. E não existe direito mais fundamental que o direito de perguntar.